Capítulo 20, pretos velhos, índios e caboclos. Serão realmente como se apresentam? Em relação à aparência, né? Uma vez desencarnado, o espírito não mais pertence a nenhuma das raças humanas terrenas. Não tendo mais corpo físico, o espírito não é amarelo, nem negro ou branco. O espírito poderá apresentar em seu perispírito, o corpo espiritual, características de alguma raça, se ainda se sentir assim ou assim se mentalizar. Então nós desencarnamos, nós vamos levar as características que nós somos aqui para lá? Não necessariamente. Nós vamos em corpo espiritual. Por isso é importante. Então quando a gente vai trabalhar os pretos velhos ou os próprios índios, de quantos anos nós estamos falando atrás? Então, ela vai trabalhar sobre isso, então por isso eu não vou adiantar, tá? Quanto à linguagem, às vezes eles trazem uma linguagem diferente, né? Mais característica. O pensamento é a linguagem dos espíritos, nós já falamos sobre isso. Então o espírito pensa, o médium capta o pensamento, ele codifica e ele fala. O pensamento é a linguagem dos espíritos. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. A comunicação lhe será mais fácil numa língua que o médium é familiar na atualidade ou já conheceu em existência anterior. Para o espírito poder falar, ele precisa utilizar do repertório que o médium tem. A não ser que ele seja um médium totalmente inconsciente, e aí o espírito consegue falar. Que na maioria dos casos não é. Então o espírito vem falar, ele precisa buscar no repertório espiritual ou intelectual do Leonardo, e ele consegue se expressar com o que o Leonardo tem ali. O que é mais fácil? Eu usar o que o Leonardo tem ou eu tentar embolar um pouquinho o que o Leonardo tem para falar? Então, se eu quiser me comunicar aqui, eu preciso me adequar para que a mensagem chegue mais fácil para vocês, me adequar ao entendimento de vocês. Ou seja, uma linguagem mais fácil, ou mais técnica, ou mais rebuscada, depende do público. Tá? Quando a gente vai fazer uma palestra, então a gente pensa, é uma casa espírita? Não. É um mês espírita? Não. É para um grupo de dirigentes? Não. É para um grupo de estudo? Então a gente tem que entender qual é o vocabulário que nós vamos usar, o que vai ser mais eficiente. A rigor, portanto, esses espíritos, para se comunicarem mediunicamente, não precisariam usar de um linguajar estranho ao médium e aos participantes da reunião. Esses tipos de espíritos são espíritos, como os outros são espíritos também. Eles precisariam trazer um linguajar diferente? Porque às vezes a gente recebe espíritos lá que falavam inglês, mas estão falando português. Então, quando a gente pega esses espíritos que falam uma linguagem muito própria, precisaria falar? Se é o pensamento, não é uma crítica, está muito longe disso, mas é para a gente pensar. Tá? Mas o médium consegue controlar isso? Tipo, de repente ele está percebendo uma linguagem característica e ele colocar uma linguagem normal? Para o médium vai ser mais... Ele conseguiria, mas é muito mais difícil. Mas aí o dialogador consegue ir orientando. Né? Olha, meu irmão, não precisa. Igual quando é a comunicação em inglês. Olha, não precisa falar inglês. A gente pensa, é pelo pensamento. Vamos regular aqui. Aqui nós estamos no Brasil. Português. E aí regula isso e tudo bem. Né? E quando a gente pensa num preto velho, num caboclo, tem uma linguagem mais diferente, mais peculiar, se a gente orienta, eles também se colocam a falar dessa forma. Tá? Não seria para provar a identidade deles que falam assim? Então eles falam desse jeito para falar, olha, eu sou preto velho, eu sou caboclo, eu sou índio, por isso que eu falo dessa forma? Então é uma pergunta, sim, né? Estudiosos da cultura africana, indígena e cabocla
analisando-lhes a linguagem usada quando se comunicam nas reuniões mediúnicas, tiram alertadoras conclusões. 1. A fala de pretos velhos não costuma corresponder aos dialetos africanos. Então eles vêm falar. Qual é a origem dos pretos velhos? Pela história. A África. Mas eles não falam. É uma mistura. Então, por isso que a gente precisa entender, tá? Mesmo levando-se em conta a mescla com o idioma português. É mais uma algaravia na confusão de vozes, né? Sem significado ou ligação com o que os africanos falavam. Os índios brasileiros não poderiam jamais se denominar caboclos sete fechas. Há índios que vêm e se denominam dessas tribos, mas não é uma tribo brasileira. E eles nunca viveram numa nacionalidade fora quando você pergunta. Não tinham noções de números além dos 5 dedos da mão, nem contavam 1, 2, 3, 4, 5. Então, naquela época dos índios, eles não tinham noção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aí virou 7. Também não se denominariam flecha ligeira, nuvem branca, entre outros, como fazem os índios norte-americanos, os quais o cinema vulgarizou entre nós. Porque há tantos espíritos que se apresentam desta maneira no Brasil? Só no Brasil tem, fora não tem tanto. Não, mas às vezes é uma característica, e aí como a gente acostumou a isso, então não é um olhar mau, muito pelo contrário, é um costume. É que se a gente for olhar, não precisaria. É só isso. Tá? Da mesma forma, quando tem costume de falar que muitos médicos se comunicam na doutrina espírita. Por que o médico tem importância? Às vezes, moralmente, tem muito menos do que qualquer outro. Né? Pretos velhos, índios e caboclos são figuras apreciadas na cultura popular brasileira e a Umbanda, em que a manifestação de espíritos que assim se apresentam é bem aceita e até estimula, mas incentivou uma crença neles. Muitas pessoas supõem que pretos velhos, índios e caboclos sejam inferiores e estejam ainda numa condição de serviçais, para lhe atenderem aos pedidos. Muitos acham. Então vai num centro espírita ou vai num centro de Umbanda. Se for um preto velho, tempo atrás eles eram os escravos ou coisa assim, então hoje eles estão como serviçais. Acha ainda que são espíritos inferiores. Não são. Tá? Outras acreditam que eles tenham poderes misteriosos capazes de resolver de modo mágico os problemas dos consulentes. Parecem também julgá-los venais, já que aceitariam agir em trocas de alguns pagamentos ou compensação. Então a gente olha às vezes na Umbanda, tem lá um preto velho e aí você faz oferenda, mas você faz qualquer coisa em outras religiões também, né? Faz as oferendas e parece que aquele tipo de espíritos são os espíritos que estão à venda, que eles fazem serviços por troca de alguma coisa. Então ainda tem essa cultura, né? Evocações por rituais específicos convidam e condicionam certos espíritos a se apresentarem como pretos velhos, índios ou caboclos. E muitos espíritos, às vezes até os benévolos, assumem essa aparência porque sabem que assim as pessoas do meio em que se vão manifestar aceitarão mais facilmente a sua presença e mensagem. Então, por que muitos vêm e dá essa característica na comunicação? Porque muitas pessoas nesses meios só dão valor para a comunicação que for desse tipo de espírito. Porque criou-se a ideia que esse espírito serve para isso ou para aquilo. Tanto que nem eu falei da doutrina espírita, se vir um médico dar uma comunicação e falar isso, aquilo, vem falar que é Bezerra de Menezes, que era um médico, pronto, está tudo bem, está tudo certo. Se for um Zezinho, o Zezinho veio, nome, Zezinho.
Tá? Então, muitos espíritos também vêm falando o que é para poder ter esse valor, né? Se não oferecerem esse condicionamento, muitos espíritos deixarão de se apresentar assim, passando a se comunicar em seu modo próprio e natural. Devemos acolhê-los ou não? Então, um espírito desse chega numa reunião mediúnica na casa espírita, num centro espírita. Nós devemos acolhê-los ou não? Sim ou não? Sim. São espíritos, certo? Então, devemos acolher fraternalmente, sem nenhuma intolerância ou preconceito, todos os espíritos manifestantes, porque é com a permissão da lei divina que eles vêm às nossas reuniões. Analisemos, porém, sua natureza e o conteúdo de suas comunicações, como devemos fazer com qualquer espírito que entre nós se manifeste. Então, Kardec sempre disse o quê? Recebemos uma comunicação, analisemos a comunicação. Então, não é porque é fulano, ciclano, porque isso, porque aquilo. Não, vamos analisar o teor da mensagem, tá? Como atendê-los, então? Se o espírito adota esta aparência ou linguajar momentaneamente, porque assim era conhecido na existência terrena e quer comprovar a sua identidade, a manifestação estará justificada, caso haja quem o possa reconhecer e identificar. Meu irmão, por que você veio se apresentar como um preto velho, por exemplo? Ah, porque na minha época, para mostrar na época que eu era, mas aqui, não é isso que nós vamos falar, mas pensamento. Mas aqui alguém pode provar que você era? Tem algum benefício se apresentar assim? Ah, não. Ah, então não precisa. Para nós aprendermos isso também. Tá? Se o espírito se apresenta desse modo, porque ainda se sente nas condições em que vivia na sua última encarnação, há muitos que viveram a última encarnação assim, muitos, não todos. Procurar ajudá-lo a se libertar desse indesejável condicionamento, porque eles ainda estão presos a um estado, não é um estado bom, esses que estão presos. Aqueles que já se libertaram, conseguiram superar, foram bons ao seu tempo, tudo bem. Mas teve muitos que desencarnaram numa condição ruim, sofreram muito, não aceitaram as condições. Tá? Procurar ajudar para se libertar desse indesejado condicionamento, esclarecê-lo quanto à sua real natureza de espírito, lembrar-lhe que já teve muitas outras experiências em diferentes condições e, portanto, tem um patrimônio espiritual mais amplo, mostrar-lhe que não precisa ficar fixado nas condições da existência que findou e que na vida espiritual pode continuar progredindo, até mesmo no modo de falar. Se ele consegue falar mais livremente, não precisa ficar preso, né, aos rituais da fala. Se o espírito diz que se apresenta assim, porque essa encarnação lhe foi muito grata por lhe haver permitido adquirir virtudes, especialmente a humildade, por não se rebelar nem odiar ante os domínios injustos que sofreu, e o deseja exemplificar. Então, se ele foi bem sucedido, ele quer ficar assim e dar o exemplo. Dizer que entendemos o seu propósito, mas que a humildade não consiste em aparências exteriores, nem em atitudes de serviço. Ser humilde é não se considerar melhor ou mais merecedor que os outros, não se colocar jamais acima de ninguém. Se o espírito finge essa aparência e linguajar com o objetivo de nos iludir e perturbar, que muitos veem, passa por, mas não são, né? Advertir, alertar para a responsabilidade pelos seus atos. Se não atender, usar de firmeza para que se afaste, rogando, se necessário, o amparo dos dirigentes espirituais. Aí uma pergunta, né? Um verdadeiro preto velho ou preta velha, né, pode ser um guia espiritual? Sim ou não? Sim. Sim.
se por suas palavras e atos mostrar que é digno desse título, assim como qualquer outro espírito, que tem conhecimentos superiores para nos orientar e verdadeiro amor para nos exemplificar. Não se demonstrar pouca evolução espiritual e muito apego ainda às sensações materiais, como fumar e beber, por exemplo. Então, é preto velho, é um guia? Não necessariamente. Porque se ele ainda está ligado a algumas sensações que traz prazer material, ele ainda não é um guia elevado. Ainda busca por essas sensações. Por isso que quando o médium ou o cavalo, né, como eu dito, vai dar passividade, muitas vezes você vai ter bebida, vai ter cigarro, não sempre, mas tem, porque ele ainda está trazendo essa comunicação para que o médium ofereça sensações para ele. É igual nós falamos na outra, não é uma obsessão, mas é a mesma condição. Eu venho para fazer o bem, para falar coisas boas, coisas bonitas, mas eu busco as sensações ainda da carne, material, eu ainda estou preso a essas questões. Então tem esses dois pontos. Pode falar. Por isso que a sessão de Umbanda tem o altar, tem oferendas. Eles ainda buscam essas sensações. Não quer dizer que são melhor nem pior. A gente precisa desligar um pouco isso. Mas porque a questão é assim, ó. Há médiuns aqui que recebe, hoje menos, mas que recebe preto velho, preta velha, né? E aqui não tem bebida, não tem cigarro, não tem nada. Então não é só pelo título, né, digamos assim, né? É pelas condições. Então não é porque que a gente vai pensar que é um ser evoluído ou que é um ser inferior. Não é, não tem isso. Assim, a USE colocou não como forma de regra, né? Mas se evitar esse tipo de comunicação pela USE. Teve uma época em que foi classificado não dar passividade, porque era um momento totalmente equivocado, né? Mas era um momento em que a doutrina espírita estava sendo muito confundida com outras religiões, digamos assim, né? Com outras linhas de pensamento. E aí resolveu fazer uma divisão dentro da doutrina espírita. Equivocado, espírito é espírito. Se está num processo ainda inferior, vamos esclarecer e vamos aprender com isso, né? Então teve essa fase mesmo. Mas é quando você falou que dá possibilidade para preto velho, por exemplo. Tem gente que tá. Mas aí esses espíritos que não que vêm, por exemplo, que vocês não oferecem a bebida, enfim, eles são espíritos mais envolvidos que não precisam ou precisam e vocês não oferecem? Não. Eles não têm essa condição mais, essa necessidade mais. Né? Não tem a necessidade mais desses prazeres. Né? É que é difícil a gente falar a questão de ser evoluído, porque aí parece que a gente pega um outro espírito ainda que está necessitado lá e ele não é um evoluído, né? E não é bem essa a condição, mas ele ainda está buscando prazer. E lembre que nós estamos em evolução. Só que se a gente pensar, um guia mediúnico, ele ainda vai estar voltado 100% às paixões mundanas, automaticamente o que vai estar sendo guiado também vai estar, né? Ligado a essas coisas. A não ser que ele consiga estar totalmente desconectado, né? Mas geralmente sim. Quer trazer alguma experiência? Não? Lá não tinha, né? Ou tinha? Não? Eu acho que pode acontecer de repente, tipo, a pessoa ser um médium, ele ter um guia, por algum motivo, ele trabalha dentro de alguma religião dessas que trabalha com coisa material, e aí o espírito se qualquer coisa assim, e ele não ter vontade nenhuma de consumir coisas materiais, mas ele estaria atendendo e ajudando, né? E tem a questão da barganha, né? Então, muito você leva uma oferenda para você ter uma comunicação, para ter isso, para ter aquilo, né? Aí entra, né, na entidade de graça, que de graça a gente recebeu, né? Não, mas eu acho curiosa, como você falou, até da situação de língua diferente. Quando você fala para o espírito, tipo, você não precisa falar desse jeito, porque, né, é meio... Não tem um idioma, né? É meio automático ele conseguir entender e mudar, meio comunicação. É automático, porque tudo, é que a gente pensa muito assim, né? Então assim, uma comunicação, eu até comentei isso na outra oportunidade, a gente não pode pensar que o espírito está falando assim, o Lê vai fazer a comunicação, e aí eu o espírito, vou falar para ele assim,
fala boa noite. Aí eu leio e falo assim, boa noite. Porque às vezes a gente pensa no ditado da professora, né? Agora isso, aquilo. Não, o espírito não ele só pensou. O Léo captou o pensamento, na expansão perispiritual, ele captou o pensamento e ele vai processar isso. Às vezes esse pensamento vem muito rápido, vem numa outra linguagem, porque ele o espírito está voltado lá. Mas o próprio médium já poderia voltar e dizer, essa comunicação não, eu não conheço. Ou se ele vai dar a comunicação porque ele tem repertório, o dialogador fala, olha, nós estamos no Brasil. E aí não tem linguagem espiritual, é pensamento. É que pensou ainda naquela nacionalidade, captou isso e transmitiu. Há uma correção muito fácil aí espiritual, né? Não sei. Mas já vem com o Google Tradutor embutido, é isso aí. Uma dessas religiões falam que não é toda necessidade do espírito, por exemplo, voltando a falar sobre o ele falou, necessidade da energia daquele... Da cultura da produção. Né? Poderia ser também ou não? Tem isso também, né? É o ofício do espírito, mas eles precisam utilizar, como utiliza a energia das ervas, das ervas sim, mas não numa bebida, né? Cigarro, né? Aí existe, então assim, quando a gente vai trabalhar com energia, né? Então, tudo é energia, nós já falamos disso, né? Então, até nós falamos na questão da obsessão, energia. Então há linhas de trabalhos que trabalham com energias diferentes. Então precisa de elementos que, né, assim, quando você trabalha com o processo de cura, eu vou trazer um olhar só espiritual. Eles precisam de uma substância chamada ectoplasma. Então não vão nem no que ele está falando. Então precisa ter gente ou médiums ou essa substância à disposição. Quem produz? São médiums que têm condição de doar ectoplasma. Médiums mais voltados à questão das curas. Então eles precisam disso. Há trabalhos de cura que precisa mais dessa questão da natureza, essas questões. Então tem um hospital lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano é lá, que é no meio da mata. Porque é lá, né? Porque eles precisam de algumas condições daquela localidade, a espiritualidade consegue agir mais ali. Então você tem essa questão também, né? Do ambiente, vai falar que no meio de uma cidade, no centro de uma cidade, quanto de vibração é atrapalhada pelo movimento do dia a dia, quanto que a equipe espiritual precisa para poder manter uma harmonia. Imagina um centro no meio de São Paulo. Quanto que tem? Lógico que tem um equilíbrio, mas imagina tudo isso. Aí você vai no meio de uma mata, mais preparado para algum tipo de trabalho. As energias são diferentes. Se a gente vai para o mar, a própria água do mar dá um equilíbrio para a gente, a natureza, o contato. A gente percebe que tem essas ligações, sim. Observação. A maioria das comunicações de pretos velhos, como guias espirituais, não passa de fruto da sugestão do animismo, fraude ou mistificação. Houve certamente bons espíritos que se encarregaram entre os escravos para liderarem aquele povo sofrido, de modo sábio e amoroso durante o seu cativeiro. Alguns deles, depois de desencarnados, talvez tenham podido voltar à retaguarda terrena, por amor aos que ficaram, e também para continuarem seu próprio crescimento espiritual no serviço do bem. Mas não devem ter sido muitos, pelo contrário, serão bem poucos, porque a maioria dos africanos escravos eram como nós, espíritos de mediana ou pouca evolução. Será que, arrancados de seu país e de seu lar, privados da liberdade, agredidos, cruel e impiedosamente anos a fio, foram capazes de se resignarem e sublimarem os sentimentos em relação aos seus senhores e algozes? Pouquíssimos espíritos terão, nessas expiações e provas, triunfado desse teste tão duro, embora todos tenham tido o ensejo de algum aprimoramento intelecto-moral. Entretanto, aí estão incontestáveis espíritos de pretensos pretos e pretas velhas a se comunicarem
e querendo assumir a posição de orientadores espirituais da humanidade, sem demonstrarem condições para tanto. Ela trouxe a conclusão, né? Os espíritas acolhem com todo o respeito e fraternidade as manifestações de pretos velhos, índios ou caboclos, bem como de quaisquer outros espíritos que Deus permite que venham ao intercâmbio conosco. Aí trouxe exemplos: esquimós, os árabes, os hindus. Mas não abdicamos do dever de analisar à luz do Espiritismo as suas comunicações, porque o intercâmbio mediúnico espírita deve ser realizado em diretrizes superiores de verdade e amor, a fim de que se dê ou se receba de cada comunicação o esclarecimento ou ajuda espiritual de que ele precise ou que nos possa proporcionar. Então, aquela história, sempre analisar as comunicações. Não é porque é um preto velho, porque é um médico, porque é um caboclo, porque é um índio, que vai ser um espírito diferente. São espíritos como qualquer outro, né? E a gente escuta, tira as conclusões, muitas vezes nós vamos ajudá-lo, muitas vezes eles vão nos ajudar, tá?